Prepare-se para uma jornada fascinante pelas páginas da Bíblia, onde desvendaremos a história de uma tribo singular, um povo que experimentou a fartura e enfrentou seus próprios desafios. Sabe aquela sensação de que Deus tem promessas específicas para a sua vida? Pois bem, a história que vamos explorar hoje é um testemunho vivo dessa verdade. Já se perguntou como algumas pessoas parecem viver em um ciclo constante de bênçãos? A tribo de Asser nos oferece uma perspectiva bíblica sobre isso, mostrando como a fidelidade divina pode se manifestar em prosperidade e abundância. Mas, calma lá, nem tudo foram flores. Essa jornada também nos confronta com questões importantes sobre como lidamos com as bênçãos e qual o nosso papel na comunidade da fé. Se você busca fortalecer sua fé, encontrar esperança em meio aos desafios e aprofundar seu conhecimento sobre as Escrituras, você está no lugar certo. Prepare seu coração para ser inspirado e confrontado por uma história que ecoa verdades atemporais sobre o amor de Deus e o plano de salvação em Jesus. Queremos te ouvir. Deixe nos comentários qual a sua maior expectativa ao explorar a história da tribo de Aser. E para não perder nenhum detalhe dessa jornada e de outros estudos bíblicos que edificarão sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus e descobrir tesouros escondidos que transformarão a sua vida através da oração e do poder do Espírito Santo. Imagine a cena. Jacó, em seus últimos momentos, reunindo seus filhos para abençoá-los. Ao chegar em Aser, suas palavras ecoam promessas de fartura, de uma terra rica em manjares dignos de reis. Sente a força dessas palavras, a antecipação de um futuro próspero selado pela bênção patriarcal. Não é lindo pensar que desde o início havia uma promessa de abundância sobre essa tribo? Avançando no tempo, encontramos Moisés, o grande líder, reiterando essa bênção em Deuteronômio capítulo 33, do versículo 24 a 25. Suas palavras pintam um quadro ainda mais vívido. Aser banhado em azeite, símbolo de riqueza e unção, com seus pés firmes como ferro e bronze, representando força e segurança. Consegue visualizar essa imagem de prosperidade e estabilidade? Que esperança essas palavras devem ter trazido para o futuro da tribo. Essas bênçãos não eram meras palavras ao vento. Elas carregavam o peso da promessa de Deus. Pense nisso por um instante. O Criador do universo, através de seus servos, declarando um futuro de fartura e segurança para uma linhagem. Como isso ressoa em seu coração hoje? Quais promessas de Deus você tem guardado e nutrido em sua vida? Será que essas bênçãos se cumpriram? A história nos mostra que sim, a terra de Aser se tornou conhecida por sua fertilidade e produção de azeite. Mas além da prosperidade material, podemos enxergar nessas palavras um princípio espiritual. A bênção divina como um alicerce para a vida. Você já experimentou a manifestação das bênçãos de Deus em sua jornada? E como essas bênçãos se conectam com o amor de Deus por seu povo? Ele não apenas promete um futuro, mas também demonstra cuidado e provisão. Reflita sobre os momentos em que você sentiu esse cuidado em sua vida, as situações em que a provisão divina se manifestou de maneiras inesperadas. Essa é a essência da fé.
confiar que as promessas se cumprirão. Às vezes, nos encontramos em momentos de escassez ou incerteza. Nesses momentos, lembrar das bênçãos proferidas sobre Azer pode nos trazer alento e renovar nossa esperança. Que tal fazer uma pausa agora e refletir sobre as bênçãos que você já recebeu? Como elas moldaram sua jornada até aqui? Imagine a força que essas palavras de bênção traziam para os membros da tribo de Azer. Eles carregavam consigo a certeza de um futuro abençoado. E nós carregamos as promessas de Jesus, palavras de vida eterna e abundância espiritual. Como podemos viver à altura dessas promessas em nosso dia a dia? Após a longa jornada pelo deserto, o momento tão esperado finalmente chegou, a entrada na Terra Prometida. Imagine a emoção nos corações das 12 tribos de Israel ao contemplarem a terra que Deus havia jurado a seus antepassados. Para a tribo de Azer, a sorte lhes reservou uma porção especial, uma faixa de terra abençoada no noroeste de Canaã. Consegue visualizar essa região costeira com a brisa do Mediterrâneo e as terras férteis se estendendo para o interior? Que presente divino! Essa designação não foi um mero acaso. Ela estava alinhada com as bênçãos proferidas anteriormente. A fertilidade da terra de Azer, ideal para a agricultura e a produção de azeite, era a materialização da promessa de fartura. Pense na sabedoria de Deus ao conectar a bênção com a herança. Ele não apenas fala, ele age para que sua palavra se cumpra. Como isso te inspira a confiar na fidelidade divina em sua própria vida? A conquista dessa terra, liderada por Josué, não foi isenta de desafios. Cada tribo teve que lutar para tomar posse da sua herança. A tribo de Azer, certamente, demonstrou coragem e determinação ao enfrentar os povos que habitavam a região. Você já parou para pensar que a fé muitas vezes requer ação, que precisamos lutar pelas promessas que recebemos? Enquanto exploravam e tomavam posse de sua terra, os membros da tribo de Aser devem ter testemunhado a provisão divina em cada passo. A fertilidade do solo, a abundância dos recursos naturais, tudo falava do amor de Deus e de sua fidelidade à sua palavra. Quais terras prometidas você está buscando conquistar em sua vida hoje? Quais desafios você precisa enfrentar? Com fé e coragem. A partilha da terra entre as tribos também nos ensina sobre unidade e propósito. Cada tribo tinha sua função no corpo de Israel, e a posse da terra era essencial para o bem-estar de toda a nação. Da mesma forma, cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo, e nossa herança espiritual contribui para o crescimento e a força da igreja. Você se sente conectado ao seu propósito dentro da comunidade da fé? Para entender melhor o contexto da conquista de Canaã, sugiro que você assista ao nosso vídeo sobre a liderança de Josué, link aqui. Ele oferece insights valiosos sobre esse período crucial da história bíblica. Além disso, nosso vídeo sobre a unidade do corpo de Cristo, link aqui, pode te ajudar a refletir sobre o seu papel na comunidade da fé. Imagine a alegria das famílias de Azer ao estabelecerem seus lares na terra que Deus lhes havia dado. Era um novo começo, um futuro cheio de possibilidades, fundamentado nas promessas de Deus. E para nós, a salvação em Jesus nos oferece uma herança eterna. Como estamos vivendo em posse dessa herança hoje? Reflita sobre a jornada da tribo de Azer, da promessa à posse.
Há paralelos com a nossa própria jornada de fé. Quais são as terras prometidas que o Senhor tem para você? E como você está se preparando para conquistá-las com a força do Espírito Santo e a certeza da salvação em Jesus? A bênção de Jacó, falando de pão farto e iguarias dignas de reis, e a de Moisés, mencionando o azeite abundante, não eram apenas palavras poéticas. Elas se traduziram em uma realidade palpável para a tribo de Aser. Imagine os vastos campos verdejantes, as oliveiras carregadas de frutos reluzentes sob o sol do Mediterrâneo. Consegue sentir o aroma do azeite fresco, essencial na culinária e na vida daquela época? Essa era a face da prosperidade de Aser, uma manifestação tangível do amor de Deus. A agricultura rica era a espinha dorsal da economia da tribo. Os solos férteis produziam uma variedade de alimentos, garantindo fartura à mesa de cada família. Pense nas refeições compartilhadas, nos lares cheios de alegria pela provisão constante. Essa abundância não era apenas material, ela proporcionava segurança e bem-estar, permitindo que a tribo florescesse em paz. Como a provisão de Deus se manifesta em sua vida diária, nutrindo não apenas o corpo, mas também a alma? O azeite de oliva, em particular, era um símbolo da riqueza e da bênção sobre Aser. Além de seu uso na alimentação, ele era utilizado em rituais, na iluminação e como cosmético. Imagine a importância desse produto na vida da tribo, permeando diversos aspectos de sua cultura e cotidiano. Assim como o azeite ungia e trazia luz, o Espírito Santo nos unge e nos guia em nossa jornada de fé. Você tem permitido que essa unção divina flua em sua vida? A prosperidade de Aser não significava apenas acúmulo de bens, mas também um estilo de vida que refletia a bondade de Deus. Era uma oportunidade de desfrutar dos frutos do trabalho e de abençoar outros. Será que essa fartura trouxe apenas benefícios? A história nos mostra que a prosperidade pode trazer consigo desafios, como a complacência e o afastamento dos princípios da fé. É um lembrete constante de que devemos buscar a salvação e manter nosso coração conectado a Deus em todas as circunstâncias, sejam de abundância ou de escassez. Imagine as crianças de Aser crescendo em um ambiente de fartura e segurança. Que impacto isso teve em sua visão de mundo e em sua confiança no futuro? Da mesma forma, a certeza do amor de Deus e de suas promessas nos dá uma base sólida para enfrentar os desafios da vida com esperança. Como a história da prosperidade de Aser te inspira a buscar a bênção de Deus em sua vida? Você tem reconhecido as manifestações do seu cuidado e provisão? E como você está utilizando essas bênçãos para honrar a Deus e abençoar o seu próximo através da oração e do testemunho do amor de Deus? Apesar da descrição de uma vida próspera e relativamente isolada em sua rica região costeira, a tribo de Aser não estava alheia aos desafios e aos momentos cruciais que moldaram a história de Israel. Um exemplo notável de sua participação é encontrado no livro de Juízes, capítulo 5, no Cântico de Débora. Ao narrar a convocação das tribos para lutar contra o opressor Sísera, Débora questiona a ausência de algumas tribos, mencionando Aser permanecendo em seus portos.
Essa passagem nos convida a refletir sobre como a prosperidade pode, por vezes, levar à complacência e à relutância em se envolver em lutas que não parecem afetar diretamente nossa realidade imediata. Será que a abundância material tornou a tribo de Aser menos sensível ao sofrimento de outras tribos? É uma pergunta que ecoa em nossos próprios corações. Como nosso conforto e segurança nos influenciam a responder ao chamado de ajudar o próximo? No entanto, é importante não generalizar ou julgar toda a tribo com base nessa menção. A Bíblia nem sempre oferece um quadro completo da participação de cada tribo em todos os eventos. Podemos inferir que, em outros momentos não registrados, membros da tribo de Aser podem ter se unido a seus irmãos em defesa da fé e da liberdade de Israel. A unidade do povo de Deus sempre foi um princípio fundamental. A história de Aser nos lembra que a prosperidade não deve nos isolar, mas sim nos capacitar a ser uma bênção ainda maior para aqueles que estão em necessidade, demonstrando o amor de Deus em ação. Será que a aparente ausência de Aser em alguns conflitos serviu como um alerta para as futuras gerações sobre os perigos da indiferença? A Bíblia, em sua sabedoria, nos apresenta exemplos diversos para que possamos aprender e crescer em nossa jornada de salvação. A história de cada tribo contribui para a tapeçaria rica e complexa da relação de Deus com seu povo. Imagine os momentos de alegria e celebração quando todas as tribos se uniam para adorar a Deus e celebrar suas vitórias. Mesmo com suas particularidades, a identidade como parte do povo escolhido era primordial. Da mesma forma, nossa identidade em Cristo transcende nossas diferenças individuais e nos une em um propósito comum, guiados pelo Espírito Santo. Como a reflexão sobre a participação ou a aparente falta dela de Aser em eventos bíblicos te desafia a viver sua fé em comunidade? Você se sente conectado com as lutas e as alegrias de seus irmãos na fé? A proximidade da tribo de Aser com povos estrangeiros ao longo da costa do Mediterrâneo certamente trouxe consigo desafios únicos. A influência cultural dessas nações vizinhas, com suas próprias crenças e costumes, pode ter representado uma constante tensão para a manutenção da identidade israelita e da pureza da fé em Deus. Imagine a luta para preservar os ensinamentos bíblicos em um ambiente multicultural, onde outras vozes e práticas competiam pela atenção e lealdade do povo. Essa interação com outras culturas levanta questões importantes sobre como a comunidade da fé se relaciona com o mundo ao seu redor. Apesar desses desafios, a tribo de Aser fazia parte da nação de Israel, compartilhando sua história, suas leis e sua aliança com Deus. A integração com as outras tribos era essencial para a unidade e a força do povo. Pense nas ocasiões em que todas as tribos se reuniam para celebrar as festas religiosas, para buscar a oração e para reafirmar sua fé no Senhor. Esses momentos de comunhão eram vitais para fortalecer os laços e preservar a identidade nacional. A Bíblia nos oferece vislumbres dessa integração em diversos momentos, embora nem sempre com detalhes específicos sobre cada tribo. A participação em guerras, a construção do templo e outros eventos nacionais demonstram a interdependência das tribos. Assim como os membros de um corpo trabalham juntos, cada tribo,
com suas particularidades, contribuía para o bem-estar de toda a nação, guiada pelo Espírito Santo. Será que a prosperidade de Aser facilitou ou dificultou sua integração? Por um lado, a abundância poderia torná-los menos dependentes das outras tribos em termos econômicos. Por outro lado, a consciência de fazer parte de um povo escolhido e abençoado por Deus deveria motivá-los a manter a unidade e a solidariedade. É um equilíbrio delicado que também enfrentamos hoje em nossas comunidades de fé. Imagine as trocas comerciais e culturais que certamente ocorreram entre Aser e seus vizinhos. Como essas interações moldaram a vida da tribo? E como nós, como seguidores de Jesus, podemos interagir com diferentes culturas sem perder a essência do amor de Deus e a esperança da salvação? A história da tribo de Aser nos lembra que a jornada da fé muitas vezes envolve navegar entre a preservação da identidade e a integração com o mundo ao redor. Que lições podemos extrair de sua experiência para vivermos de forma autêntica e relevante em nossa sociedade, sempre ancorados nas promessas de Deus? Ao contemplarmos a trajetória da tribo de Aser, desde as bênçãos iniciais até sua participação na história de Israel, somos convidados a extrair lições valiosas para nossa própria jornada de fé. O legado de Aser reside em sua experiência de prosperidade como uma manifestação da fidelidade de Deus às suas promessas. A fartura que eles desfrutaram nos lembra que o Senhor se deleita em abençoar seus filhos. No entanto, a história de Aser também nos adverte sobre os perigos da complacência e da possível indiferença diante das necessidades dos outros, como sugerido em Juízes 5. A prosperidade material não deve nos afastar do nosso chamado de amar o próximo e de nos envolvermos ativamente na comunidade da fé. O verdadeiro legado de uma vida abençoada reside em como usamos essas bênçãos para honrar a Deus e servir aos outros. Podemos nos perguntar: qual é o azeite que Deus tem derramado sobre nossas vidas? Quais são as áreas de abundância, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais? Assim como Aser foi abençoado com a riqueza da terra, cada um de nós recebe dons e talentos únicos. O desafio é reconhecer essas bênçãos e utilizá-las para a glória de Deus e para o bem do próximo, guiados pelo Espírito Santo. A história de Aser nos ensina que a salvação e as promessas de Deus não se limitam à prosperidade material, mas abrangem todas as áreas de nossa vida. A verdadeira riqueza está em nosso relacionamento com Jesus e na esperança que temos nele. A fartura terrena é passageira, mas a herança eterna que recebemos através da fé é incomparável. Ao refletirmos sobre o legado de Aser, somos desafiados a examinar nosso próprio coração. Estamos usando as bênçãos que recebemos para construir um legado de amor de Deus e serviço? Nossa vida é um testemunho da fidelidade divina? Que outros possam olhar para nossa jornada e serem inspirados a buscar a oração e a confiar nas promessas do Senhor. Imagine as futuras gerações da tribo de Aser recordando as bênçãos de seus antepassados e os desafios que enfrentaram. Que tipo de história estamos construindo com nossas vidas? Que legado de fé e serviço deixaremos para aqueles que virão depois de nós?
Que a história da tribo de Aser nos inspire a viver uma vida de gratidão pelas bênçãos de Deus, de generosidade para com o próximo e de fidelidade aos seus mandamentos. Que possamos buscar a verdadeira riqueza que está em Cristo Jesus, a fonte de toda esperança e salvação. Chegamos ao final desta exploração da história da tribo de Aser. Que essa jornada tenha enriquecido sua compreensão das Escrituras e fortalecido sua fé nas promessas de Deus. Lembre-se que, assim como Aser experimentou a fartura, o Senhor também deseja abençoar você em todas as áreas da sua vida. No entanto, a história de Aser nos desafia a ir além da busca por bênçãos pessoais. Como estamos usando as bênçãos que recebemos para impactar o mundo ao nosso redor? Nosso conforto nos torna indiferentes às necessidades dos outros? Ou somos instrumentos do amor de Deus na vida daqueles que sofrem? Reflita sobre essas perguntas e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Queremos saber o que você aprendeu com a história da tribo de Aser. Deixe seu comentário abaixo, compartilhando sua principal reflexão ou o que mais te impactou nessa jornada. Sua interação é muito importante para a nossa comunidade de fé. E se este vídeo te abençoou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos que edificarão sua vida em Jesus. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que a esperança que reside em nós seja uma luz para o mundo. Amém. Até o próximo vídeo.